que o Deus dos crentes pode curar, pode libertar, pode restaurar. Mas só que ele não imaginava. Mas só que ele não pensava que ele podia ficar sã. Ele não pensava que ele podia ser curado naquele dia. Mas naquele dia, Pedro profetizou na vida dele. Pedro profetizou na vida daquele homem. E aquele homem foi curado. E aquele homem foi liberto. E aquele homem pôde ter a sua vida normal. E aquele homem pôde ter a sua saúde normalmente diante da sociedade. E aquele homem não precisou mais estar se humilhando na frente de um ser humano qualquer, pedindo esmola, pedindo moeda. Porque Deus, ele deu a saúde para ele. Deus, ele concedeu a cura para aquele homem. Deus, ele concedeu pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela humanidade, por aquela vida, por aquele homem. Deus concedeu a cura e a libertação daquele homem. Então aquele homem não precisou mais estar pedindo moeda na porta do templo. Aquele homem não precisou mais ficar no sol quente, se humilhando diante das pessoas para receber algo para que venha sustentar a sua casa. A partir daquele dia, aquele homem se tornou uma pessoa curada. Aquele homem se tornou uma pessoa sã. Então, irmão, que nós possamos cada dia se colocar na presença do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é verdade isso. Quando Deus fala sobre isso, é porque Deus, ele não está preocupado com as coisas materiais, não. Porque nós sabemos que o projeto de Deus é salvar as vidas. A preocupação de Deus é a nossa vida espiritual. A preocupação de Deus é a nossa vida espiritual. Então que nós possamos fazer como a palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aquele homem na porta do templo, ele buscava as coisas espirituais, mas Deus naquele dia levou Pedro na porta do templo, diante daquele homem, para levar algo espiritual na vida daquele homem. Aquele homem buscava o material, e Pedro levou o espiritual para ele, e ele foi curado pelo poder da palavra de Deus. Se nós soubéssemos, irmão, se nós tivéssemos uma noção do tanto que as nossas palavras têm poder, e principalmente quando Deus autoriza. Quando Deus autoriza, não acontece instantaneamente. Porque quando Deus fala, quando Deus usa alguém para nós, ou quando Deus usa você para alguém, Deus, ele se responsabiliza. Porque a nossa carne não pode fazer nada. Mas o que está em ti e o que está em nós, que é a presença de Deus, que é a autoridade de Deus, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós podemos falar e acontece. Nós possamos profetizar e acontece. Nós possamos chegar para alguém e determinar que ele seja curado, ele vai ser curado. Se nós chegar para alguém e determinar que ele vai ser liberto, ele vai ser liberto. Por quê? Porque Deus, ele entregou essa autoridade sobre nós. E Jesus, ele diz na sua palavra que nós podemos fazer obras maiores do que ele fez. Então, irmão, é pelo poder da palavra, é pela confiança que nós temos em Deus, pela convicção que nós temos determinada em Cristo Jesus. E que nós, quando nós temos essa convicção, essa determinação, essa confiança em Deus, as coisas espirituais acontecem. E muitas das vezes acontece que nós ficamos abismados, ficamos espantados. Muitas das vezes você determina, vai acontecer em nome de Jesus, eu determino. E de repente acontece. E você fica abismado, porque você falou, profetizou e aconteceu. Então Deus, ele tem cada um de vocês como um profeta. Deus, ele tem cada um de vocês como uma mulher de Deus. Deus, ele tem cada um de vocês como um homem de Deus. Glória a Deus. Porque quem chamou foi Deus, irmão. E quando Deus chama, ele capacita. E quando ele capacita, está capacitado. Quando Deus capacita um homem, está capacitado, está autorizado. Porque Deus é quem se responsabiliza. A palavra do Senhor diz que nós somos testemunha dele. Deus, ele diz que depois dele no alto Deus. E ele diz na sua palavra que nós somos testemunha dele. Então nós somos testemunha dos milagres que Deus faz na vida do ser humano. Você é testemunha da sua própria vida, do que Deus fez na sua vida. Muitas vezes nós olhamos assim, aonde nós estamos hoje e o que nós éramos antes. Então, nós somos testemunha de Deus. Nós somos testemunha própria de Deus, porque Deus é quem liberta o homem. Deus é quem transforma o homem para ajudar outras pessoas. Assim como você precisou de alguém, tem alguém lá fora que precisa de você.
Assim como Pedro profetizou na vida daquele homem, você também pode profetizar na sua casa, pode profetizar na vida do seu amigo, do seu colega de trabalho. Você é um homem de Deus e você pode usar a palavra do Senhor, a autoridade que Deus entregou na tua vida. Assim como Pedro chegou para aquele homem, determina também. Porque não tem nada melhor, meu irmão, do que ter a presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós somos morada do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós somos um templo. Você é um templo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então deixa Deus completar esta obra na tua vida, na vida de outras pessoas. Porque nós vemos aí história de pessoas que acham que não tem mais jeito, que acham que não tem mais solução, mas o que ela não conhece é que Deus é o dono da vida. Talvez essa pessoa murmura ou até reclama, porque ela não conhece o Deus da vida. Ela não conhece o Jesus que pode mudar a história. Ela não conhece o Jesus que pode curar, que pode libertar, que pode mudar o quadro, que pode mudar a situação, que pode mudar o cativeiro, que pode mudar a situação que ela se encontra. Mas quando um homem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a transformação ela acontece. Quando o homem tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a libertação de Deus na vida dele acontece. Quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a vida dele muda. Até as pessoas em roda já começam a comentar: tá vendo fulano? Fulano ele era assim, agora ele não é mais. Fulano fazia isso e isso, agora não faz mais, se tornou uma nova pessoa. Ou seja, na palavra do Senhor Jesus, se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque só Jesus é quem pode mudar o homem. Só Jesus é quem pode mudar o coração do homem. Porque o coração do homem sem Deus, ele é um coração maldoso. Só pensa nas coisas terrenas, só pensa nas coisas materiais, só pensa nas coisas carnais. Mas um homem e uma mulher transformada pelo Espírito de Deus, liberta pelo Espírito de Deus, ele é uma pessoa ligada nas coisas materiais, ele é uma pessoa ligada nas coisas do céu. E é isso que nós temos que ter nas nossas vidas, a espiritualidade de Deus nas nossas vidas, a transformação de Deus nas nossas vidas, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mesmo que não seja fácil, mas não é impossível. Isso não é impossível. A palavra do Senhor está escrita na palavra do Senhor, porque para Deus nada é impossível. E quando para Deus não é nada impossível, é porque pode acontecer na tua vida que essa situação venha a ser mudada.